Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Jornal das 4 com a jornalista Vanessa Cruz. A meio da tarde pode ser o período crítico para a evolução das cheias em Coimbra, com a água toda que caiu hoje da chuva e também que está nas barragens. Já terminou, entretanto, a reunião que juntou a Proteção Civil, Governo e Câmara Municipal. E quais são as principais conclusões, Vanessa? A situação aponta para algum otimismo, mas otimismo não significa que se pode relaxar nas próximas horas. Foi o que disse o Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Agora está a falar, neste ponto de situação, Ana Abrunhosa, Presidente da Câmara de Coimbra, que está a explicar que às 5 da tarde, daqui a uma hora, pode haver um pico na barragem da Aguieira. Temos novamente um ponto de situação, mas quero aqui reafirmar que as zonas que já evacuamos continuam em estado de alerta. A zona da Baixa, a zona mais ribeirinha de Coimbra continua em estado de alerta. Pedimos às pessoas para não regressarem a casa enquanto nós não dermos essa indicação. Concluo como comecei, agradecendo os telefonemas do Sr. Presidente da República, a sua vinda cá, agradecendo a atenção diária e permanente do Sr. Primeiro-Ministro e permitam-me, de forma muito especial, à nossa Ministra do Ambiente e ao Sr. Presidente da APA e à sua extraordinária equipa, esta cooperação permanente. E digo de forma muito sentida porque nós hoje, quando o dique rebentou, nós não tivemos uma situação de bomba, como costumamos dizer, porque fizemos as cheias controladas. E ao fazer as cheias controladas, o rebentamento do dique não foi explosivo, como poderia ter sido se não tivéssemos já aquelas zonas inundadas. E isto foi à custa de prejuízos na agricultura, na nossa população. Mas isto é proteção civil. Causamos danos controlados para evitar um dano maior. E, portanto, obrigada pela vossa paciência. Tenham um bocadinho mais de paciência e esperamos no final do dia estar aqui a dar-vos nota do que vão ser as próximas horas e, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra, a todos desejamos um bom regresso. Obrigado. E esperamos que aqui volte para provar os morangos de Montemor, mas agora já com o sabor do sol. Muito obrigada. Obrigado. Uma nota mais bem-humorada no final deste briefing por parte da Presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, que fez 2 agradecimentos à Ministra da Saúde, também ao Presidente da Associação Portuguesa do Ambiente e ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República, que foram a Coimbra. Hoje só Luís Montenegro. Luís Montenegro, que também reiterou esta ideia passada por Ana Abrunhosa de que não se pode baixar a guarda, apesar desta janela de oportunidade. Felizmente, a situação aponta para termos algum otimismo que não deve significar relaxe nas próximas horas. Ainda estamos sob uma precipitação intensa, ainda teremos um pico na capacidade, nomeadamente da barragem da Aguieira. Esse pico será por volta das 17 horas. Estaremos sob pressão ainda máxima até cerca das 19 horas. Pressão ainda máxima nas próximas horas, é o que diz Luís Montenegro no final desta reunião que juntou Governo, Proteção Civil e Câmara de Coimbra. Em Montemor Velho a preocupação continua a ser elevada, porque há o risco de rebentamento do dique e isso obviamente terá consequências para 2 localidades naquela região banhadas pelo Monteco. A própria vila de Montemor Velho e a Vila Nova da Barca é o que alerta o autarca José Veríssimo, ouvido na Rádio Observador a meio da tarde. Neste momento temos o periférico direito que está com caudais muito grandes, portanto, ou seja, inclusivamente a estrada 111 está cortada,
portanto, e passa por uns diques aqui junto à vila de Montemor Velho e junto a uma população que é a Vila Nova, que é a Barca. Ou seja, um desses diques se colapsa, pode meter em causa todas essas pessoas. O presidente da Câmara de Montemor Velho, entrevistado pelo jornalista Miguel Videira, explica que nem todos os habitantes desta localidade abandonaram as casas, mesmo que a situação esteja agora mais calma, tudo pode mudar rapidamente. E de Torres Vedras surge um alerta para o risco de desmoronamento da encosta do Castelo. Alerta emitido pela própria autarquia. Temos connosco em direto o vice-presidente da Câmara de Torres Vedras, Diogo Guia. Obrigada por conseguir ter aqui uns minutinhos para nos explicar este perigo de derrocada. Já houve algum aluimento de terras? Olá, boa tarde. Obrigado por estarem a acompanhar este assunto e a sucessão de tempestades. Nós confrontámos esta última noite com mais uma chuva intensa, desde o início da tarde que tem desanuviado, mas tivemos de facto graves aluiamentos no Castelo. Eles já tinham ocorrido na primeira noite em que fomos mais fustigados, de 27 para 28 de janeiro, com a tempestade Christine, e temos estado a monitorizar constantemente e houve nesta última madrugada um aluimento mais acentuado, ou seja, uma estrada que contorna o Castelo que praticamente desapareceu, portanto está um levantamento de terras subterrâneo e com aluimentos à superfície. Nós, nos últimos 10 dias, procedemos à remoção de árvores de grande porte, de biomassa que estava a causar peso, mas, entretanto, temos drenado essa encosta. Não há, neste momento, um risco iminente de queda da muralha, mas está sem suporte uma parte substancial dessa zona. E há habitações em risco também junto à encosta? Nós estamos neste momento, temos equipas no terreno, nós temos uma equipa de geólogos e de engenheiros geotécnicos que estão a monitorizar 24 horas, nós estamos a fazer um rastreio aéreo com drones todos os dias. E, portanto, é por isso, por verificarmos que tem havido um acentuado aluimento e deslizamento de terras, ou seja, que a drenagem não está a ser suficiente. Temos casas em perigo. Nós temos neste momento 2 casas, uma delas não habitada, mas outra habitada, que temos o Gabinete Técnico Florestal a estudar no meio de conseguir remover 2 árvores que estão muito inclinadas. Portanto, todo este contexto é um contexto muito delicado, a situação da encosta é dinâmica, portanto nós estamos a fazer um acompanhamento a cada momento, só que uma vez que temos o Carnaval, enfim, que pese embora não tenhamos na verdadeira acessão do termo, porque suspendemos as celebrações, digamos, pedindo às pessoas que não se desloquem para a cidade porque temos muitas estradas abatidas, muitos constrangimentos, mas que, particularmente na zona do Castelo, que não se aproximem e, portanto, nós já fizemos uma zona de isolamento, mas como se sabe, a prudência neste momento não é a principal preocupação e a nossa é, e, portanto, a segurança das pessoas obriga a que possamos insistentemente a que as pessoas não se aproximem neste momento da zona do Castelo. E fica também aqui essa recomendação deixada pelo vice-presidente da Câmara de Torres Vedras. Muito obrigada, Diogo Guia, por ter estado com a Rádio Observador. Aqui um alerta para o risco de desmoronamento da encosta do Castelo. E a Proteção Civil reforça o alerta de risco significativo de inundações em várias zonas do país. O fim de semana, no entanto, uma vez que a chuva vai parar, pode trazer algumas melhorias. Mas a partir do final do dia de sábado, de amanhã, por agora, Rio Mondego, Rio Tejo, também o Sorraia e o Rio Sado são os que apresentam cenários mais complexos, com risco de cheias. Toda a atenção é, portanto, pouca, é o que diz a Proteção Civil. As boas notícias podem começar a chegar com mais regularidade nos próximos dias. Nossa perspectiva é exatamente que tenhamos a capacidade para aliviar todas as medidas que temos a partir do final de sábado, domingo, porque mais uma vez referimos que a água que vai da precipitação vai chegar às barragens não no momento em que chove, mas posteriormente, e portanto é uma situação que iremos continuar
a monitorizar e a acompanhar, e iremos continuar a manter a população informada relativamente a essa situação. Ao mesmo tempo, a Proteção Civil assume que o regresso à normalidade ainda está a alguma distância. Ao final da tarde, há um novo ponto de situação por parte da Proteção Civil a nível nacional. E o presidente do Chega e a líder da Iniciativa Liberal visitam a Ruda dos Vinhos, o município que tem pedido para ser incluído no estado de calamidade. Visitas com intervalo de meia hora apenas, Ricardo. Primeiro, André Ventura, que tem uma visita agendada para esta hora à localidade de Lapão. Depois vai entregar mantas aos bombeiros voluntários de Ruda dos Vinhos, que estão a fazer uma recolha para as populações afetadas pelo mau tempo. Às 4h30 é a vez da líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão. Visita este mesmo município, a Ruda dos Vinhos, vai encontrar-se com o presidente da Câmara. E o PS rejeita as acusações de ter interrompido o projeto para a barragem de Girabolhos por questões ideológicas. A acusação foi feita pelo Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes. Diz que os socialistas puseram o projeto na gaveta na sequência do acordo com os partidos mais à esquerda no primeiro governo de António Costa. O projeto da barragem de Girabolhos é visto como preponderante para conter as cheias na bacia do Mondego. Está projetado há vários anos, só agora é que vai avançar. E depois das acusações, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, responde que este projeto não foi abrangido pelo tal acordo entre o PS e, no caso, o Partido Ecologista Os Verdes. Não era com o Bloco de Esquerda nem com o PCP, era com o Partido Ecologista Os Verdes, e aquilo que foi considerado foi para... Havia questões que se levantavam desde o ponto de vista ambiental, mas o plano de revisão era estritamente quanto a barragens que não tinham começado a sua construção. Girabolhos não se enquadrava nesse conjunto de barragens porque o processo de construção tinha começado. A Endesa, em 2016, como consta do documento que nós distribuímos, que é um documento da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, desistiu da barragem e, aliás, só assim se percebe que não tenha pedido nenhuma indemnização ao Estado português. Eurico Brilhante Dias rejeita que os socialistas sejam contra a construção de barragens. Pouco depois, também o PCP culpou a Endesa por ter desistido do projeto. O Partido Comunista recusa que tenha sido um acordo à esquerda a pôr fim a esta iniciativa, a barragem de Girabolhos. O PSD não afasta a Comissão Técnica Independente sobre as catástrofes naturais, a criação, mas prefere outra solução. Sim, os sociais-democratas apresentaram hoje no Parlamento uma iniciativa para criar uma comissão eventual de prevenção e combate às catástrofes naturais. Diz o líder parlamentar Hugo Soares que o objetivo é envolver todas as entidades que têm de estar a dar resposta aos danos causados pelo mau tempo. E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira 13. A circulação ferroviária na linha do Alentejo já foi retomada entre Pegões e Bombel. Estava suspensa, mas foi feito um ponto de situação por volta das 3 da tarde e, portanto, já circulam comboios entre Pegões e Bombel na linha do Alentejo. A Brisa assume desde já que vai suportar os custos de reparar a A1. Em resposta ao observador, fonte oficial da concessionária diz que a Brisa decretou o início da obra e assume o custo imediato. O foco está em recuperar o mais rápido possível o troço que abateu entre os nós de Coimbra Norte e Coimbra Sul na sequência da ruptura de um dique. Na próxima semana vai haver uma nova ronda de negociações entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Vai acontecer na Suíça. As reuniões estão marcadas para terça e quarta-feira. Estamos quase a completar 4 anos de guerra na Ucrânia. Está escolhido o artista que vai fazer o retrato oficial de Marcelo Rebelo de Sousa na Galeria Oficial dos Presidentes da República. E quem é? Algum artista surpreendente? Vils, Vils, nome artístico de Alexandre Farto, é um artista conhecido em Portugal e além fronteiras por obras esculpidas em muros, portanto nada Exatamente. A ver com os retratos por convencionais. Regra, os retratos dos presidentes são quadros, são pinturas. Será que aqui vai ser uma parede? Olha, sabemos pouco ainda do que é que vai ser. Marcelo Rebelo de Sousa confirma que o retrato está pronto, mas na verdade não é um retrato, é uma coisa assim. Foi o que disse, foi o que disse Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, isso não adianta muito, não é? Foi gravado na perna, na pedra, que é para ninguém tirar. E na perna. E na perna, não na pedra. Portanto, não sabemos ainda muito, mas dá para perceber que a obra de Vils sobre Marcelo Rebelo de Sousa vai romper com a tradição
versão mais clássica desses retratos institucionais. O suspense vai continuar até dia 3 de março. É nesse dia que a obra vai ser apresentada, vai fazer parte do Museu da Presidência, que já conta com outros retratos inovadores, como os de Mário Soares por Júlio Pomar e Jorge Sampaio, com a assinatura de Paulo Arrego. O novo Presidente da República é empossado a 9 de março. A Vanessa Cruz vai regressar às 4h30 para atualizar as notícias.